Tenho hoje 83 anos. 45 deles passei dentro de mansões, apartamentos de cobertura e casarões históricos, cuidando de pessoas que nunca precisaram olhar o preço de nada. Fui enfermeiro particular das famílias mais abastadas de São Paulo, e o que vi nessas décadas mudou completamente minha compreensão sobre o que realmente faz uma vida valer a pena. Cresci em Osasco, na periferia de São Paulo, nos anos 50. Meu pai era operário numa fábrica de tecidos e minha mãe costurava para fora. Éramos 6 filhos dividindo 3 cômodos. Conheci a fome de verdade, aquela que faz uma criança sonhar acordada com um pedaço de pão com manteiga. Vi minha mãe chorar escondida quando não tinha como pagar a consulta do médico para meu irmão mais novo. A pobreza corrói por dentro, destrói a dignidade, adoece o corpo e a alma. Quem nunca passou por isso não entende o terror de não saber se haverá comida amanhã. Foi justamente por conhecer esse lado da vida que, aos 18 anos, decidi estudar enfermagem. Queria uma profissão que me desse estabilidade, que me tirasse daquela incerteza constante. Trabalhei de dia numa padaria e estudei à noite durante 4 anos. Me formei em 1963. Logo descobri que cuidar de pacientes particulares pagava muito melhor que hospitais públicos. E foi assim que, aos 25 anos, entrei pela primeira vez numa mansão no Jardim Europa. Meu primeiro paciente chamava-se Dr. Armando Tavares. Ele tinha construído um império no ramo de importação e exportação. Morava num palacete de 3 andares com jardim francês, piscina aquecida e uma biblioteca que parecia saída de filme europeu. Quando cheguei lá, em agosto de 1968, ele estava com 72 anos e enfrentando problemas sérios no coração. Minha função era monitorar seus sinais vitais, administrar medicações e garantir que seguisse as orientações médicas. Dr. Armando tinha 4 filhos, 3 homens e uma mulher. Nos 5 meses que passei naquela casa, vi o filho mais velho aparecer 2 vezes, sempre apressado, sempre com aquela expressão de quem estava perdendo dinheiro a cada minuto longe do escritório. Os outros 2 nunca vieram. A filha, que morava em Miami, ligava uma vez por semana, conversas de no máximo 5 minutos, sempre interrompidas por compromissos urgentes. Dr. Armando passava as tardes sentado na poltrona de couro da biblioteca, olhando pela janela para o jardim impecável. Um dia ele me chamou e disse algo que nunca esqueci. Segurou minha mão com força, aqueles olhos azuis cheios de uma tristeza profunda, e falou devagar. Eu construí tudo isso pensando neles. Trabalhei 16 horas por dia durante 40 anos. Perdi aniversários, formaturas, casamentos. Achei que estava garantindo o futuro deles. Agora percebo que apenas os ensinei a valorizar o que eu construí, não quem eu era. Ele fez uma pausa longa, a respiração difícil, e continuou. Eles vão herdar tudo. Brigar pela herança, provavelmente. Mas nenhum deles vai sentir minha falta. Porque nunca estive presente de verdade. Estava sempre ocupado, sempre construindo, sempre acumulando. E agora estou aqui, cercado de luxo e completamente sozinho. Fiquei com o Dr. Armando até seus últimos dias. Quando chegou o momento do descanso final, apenas eu e a governanta estávamos ao seu lado. Os filhos foram avisados, mas não chegaram a tempo, ou não quiseram chegar. Nunca soube ao certo. O que sei é que no velório discutiram propriedades antes mesmo do sepultamento. Aquela experiência me marcou, mas pensei que fosse um caso isolado. Não foi. Nos anos seguintes, o padrão se repetiu tantas vezes que perdi a conta. Cada família rica que conheci tinha sua própria versão da mesma história. Pais ausentes, filhos distantes, fortunas que construíram abismos em vez de pontes. Em 1975, cuidei de Dona Helena Figueiredo, viúva de um dos maiores investidores da Bolsa de Valores.
Ela morava sozinha num apartamento de 500 metros quadrados na Avenida Paulista, com vista panorâmica para toda a cidade. 5 quartos, 3 suítes, uma sala de estar do tamanho da casa onde cresci. Obras de arte nas paredes, cristais da Europa, tapetes persas autênticos. Tudo impecável, tudo silencioso, tudo vazio. Dona Helena tinha 3 filhas. Uma morava em Paris, outra em Nova York, a terceira em Brasília. Durante os 8 meses que passei com ela, nenhuma veio visitar. Mandavam presentes caros, flores importadas, cartões com mensagens genéricas, mas nunca apareciam. Dona Helena passava horas olhando álbuns de fotos antigas, quando as meninas eram pequenas, acariciava as imagens com dedos trêmulos e chorava em silêncio. Certa noite, enquanto eu ajustava seus travesseiros, ela me contou que quando ficou viúva, há 15 anos, decidiu manter o padrão de vida que o marido construíra. Investiu tudo em ações, imóveis, negócios. Queria garantir que as filhas nunca passassem necessidade. Pagou as melhores escolas internacionais, intercâmbios prolongados, universidade no exterior. Deu tudo em termos materiais, mas esqueceu de dar a si mesma. Quando as filhas eram pequenas e pediam sua atenção, ela estava ocupada com reuniões de investidores. Quando queriam que ela assistisse às apresentações da escola, tinha compromissos inadiáveis. Sempre havia algo mais urgente, sempre havia uma reunião, sempre havia um negócio a fechar. As filhas cresceram acostumadas com a ausência, aprenderam a não esperar por ela, e agora Dona Helena colhia exatamente o que plantara. Ela me olhou com aqueles olhos cansados e disse algo que me partiu o coração. Eu dei tudo a elas, menos o que realmente importava. Dei dinheiro, oportunidades, conforto, mas não dei abraços, conversas, presença. Agora elas têm vidas próprias, ocupadas, importantes. E eu sou apenas a mulher que assina os cheques. Uma obrigação distante, não uma mãe. Nos seus últimos dias, Dona Helena pediu que eu ligasse para as filhas. Elas prometeram vir, mas sempre havia um imprevisto. Um voo cancelado, uma reunião inadiável, um compromisso urgente. Quando ela partiu, numa madrugada fria de junho, apenas eu segurava sua mão. As filhas chegaram 2 dias depois, elegantes e compenetradas, para cuidar dos trâmites legais da herança. Depois desses casos, comecei a me questionar se o problema era apenas com os muito ricos. Talvez fosse algo específico daquele mundo, mas continuei trabalhando porque precisava do dinheiro. Afinal, eu mesmo vinha da pobreza e sabia que segurança financeira não é luxo, é necessidade. Em 1982, conheci Dr. Ricardo Mendes, dono de uma rede de concessionárias de automóveis. Ele morava num condomínio fechado em Alphaville, numa casa com 7 suítes, cinema particular, sauna e adega climatizada. Tinha 68 anos e enfrentava complicações severas de diabetes. Trabalhara como um condenado a vida inteira. Começou vendendo carros usados num terreno alugado e construiu um império com 23 lojas espalhadas pelo estado. Dr. Ricardo tinha 2 filhos homens. O mais velho administrava parte dos negócios. O mais novo morava em Portugal, onde tocava uma filial europeia. Ambos ligavam regularmente, mas as conversas eram sempre sobre números, metas, problemas operacionais. Nunca sobre sentimentos, memórias, conexão verdadeira. Um dia, enquanto eu verificava sua glicemia, Dr. Ricardo olhou pela janela envidraçada que dava para a piscina e começou a falar. Não era com eles que conversava, era consigo mesmo, mas eu estava ali e ouvi tudo. Passei 40 anos construindo esse império. Acordava às 5 da manhã, voltava à meia-noite. Fins de semana eram para visitar lojas, fechar negócios, expandir. Perdi o primeiro dia de aula dos meus filhos, perdi formaturas, perdi o casamento do mais velho porque tinha uma negociação inadiável em Brasília. Sempre achei que estava fazendo o certo, garantindo o futuro deles.
Ele respirou fundo, os olhos marejados. Agora eles têm tudo. Carros importados, casas enormes, contas bancárias fartas. E eu tenho essa casa imensa onde ecoa a solidão. Tenho dinheiro para viver 100 vidas, mas daria tudo, absolutamente tudo, por mais um ano ao lado da minha esposa. A esposa dele tinha partido 7 anos antes, pouco depois que ele finalmente decidira desacelerar. Ela esperou décadas por aquele momento, mas quando ele finalmente teve tempo, já era tarde demais. Dr. Ricardo carregava essa culpa como uma pedra no peito. Dizia que, se pudesse voltar, trocaria metade da fortuna por ter jantado em casa todas as noites, por ter ido às festas escolares, por ter viajado com a família nas férias em vez de trabalhar. Fiquei com ele durante 4 meses. Quando chegou a hora da despedida final, os filhos estavam presentes, mas havia uma distância palpável entre eles e o pai. Não era ódio, era indiferença. Pior ainda, era desconexão. Eles cumpriam um dever, não compartilhavam um luto verdadeiro. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na sua vida. Depois de tantos anos testemunhando o mesmo padrão, comecei a acreditar que talvez fosse impossível ter riqueza e felicidade ao mesmo tempo. Que havia um preço inevitável a pagar por cada 0 a mais na conta bancária. Mas em 1990, conheci alguém que mudou completamente essa percepção. Fui chamado para cuidar de Dona Mariana Souza, que morava numa casa simples em Perdizes. Comparada aos palácios onde eu costumava trabalhar, aquela casa era modesta. 3 quartos, uma sala pequena, quintal com pé de jabuticaba. Dona Mariana tinha sido professora de português a vida inteira. O marido, seu Joaquim, fora diretor de uma escola estadual. Nada de fortunas, apenas o suficiente para viver com dignidade e tranquilidade. Quando cheguei pela primeira vez, a casa estava cheia. 3 filhos adultos se revezavam nos cuidados. Netos chegavam depois da escola, ex-alunos apareciam trazendo flores, bolos caseiros, cartas escritas à mão. Havia uma energia naquela casa que eu não sentia nas mansões. Não era luxo, era vida pulsando. Dona Mariana enfrentava um problema sério nos pulmões, mas seu rosto se iluminava cada vez que alguém entrava no quarto. Conversava com todos, lembrava de detalhes, ria de piadas antigas. Aquela casa pequena transbordava amor de um jeito que os salões imensos nunca transbordaram. Numa tarde de domingo, enquanto eu ajustava o suporte do oxigênio, Dona Mariana me contou sua história. Ela e seu Joaquim tinham se casado jovens, sem dinheiro nenhum. Ele recebeu ofertas para trabalhar em escolas particulares de elite, onde ganharia muito mais. Ela também teve propostas para dar aulas em cursos preparatórios caros. Mas ambos decidiram que não queriam sacrificar tempo com os filhos por mais dinheiro. Seu Joaquim recusou cargos que exigiriam viagens constantes e reuniões noturnas. Dona Mariana fez o mesmo. Ganharam menos do que poderiam, viveram numa casa menor do que sonhavam, dirigiram carros velhos, mas jantaram juntos todas as noites durante 38 anos. Assistiram a cada apresentação escolar, cada jogo de futebol do filho, cada recital de piano da filha. Viajaram de ônibus para a praia todo verão. Estavam presentes. Ela me olhou com aqueles olhos serenos e disse algo que nunca mais esqueci. Meu filho, tem gente que passa a vida inteira acumulando coisas pensando que um dia vai ter tempo para viver. Mas a vida não espera. Ela acontece agora, nas pequenas coisas. Num jantar em família, numa conversa antes de dormir, num domingo preguiçoso sem fazer nada. Eu e o Joaquim fizemos a escolha de ter menos dinheiro e mais tempo. E olha só o resultado. Ela apontou para a porta onde, naquele momento, a filha mais nova arrumava flores numa jarra, cantarolando baixinho.
Meus filhos não estão aqui por obrigação ou por herança, estão aqui porque querem estar, porque construímos laços verdadeiros. Eu não vou deixar propriedades nem investimentos. Vou deixar memórias, amor e exemplo, e isso ninguém consegue tirar deles. Quando chegou o momento da despedida de Dona Mariana, numa manhã ensolarada de outubro, ela estava cercada pelos 3 filhos, pelo marido e por 5 netos. Todos choravam, mas também sorriam, lembrando de histórias engraçadas, agradecendo por tudo que ela representara. Havia dor, mas também havia gratidão profunda. Eu percebi ali uma diferença fundamental. A diferença entre partir cercado por herdeiros ansiosos e partir cercado por amor genuíno. Essa diferença muda absolutamente tudo. 3 anos depois, em 1993, conheci Dr. Paulo Andrade. Ele era diferente dos outros pacientes ricos que eu atendera. Vivia num apartamento espaçoso no Itaim Bibi. Tinha recursos mais do que suficientes, mas havia serenidade no olhar dele. Os filhos visitavam constantemente, os netos dormiam lá nos fins de semana. Havia risos, conversas, conexão verdadeira. Dr. Paulo me contou que aos 43 anos perdera o melhor amigo. O amigo sofrera um colapso súbito aos 45, depois de anos trabalhando 16 horas por dia. Aquilo abalou o Dr. Paulo de uma forma profunda. Ele voltou para casa naquele dia e fez um cálculo simples. Quanto realmente precisava para viver com conforto até o fim da vida, incluindo a educação dos filhos e uma reserva para emergências. Quando chegou ao número, tomou uma decisão radical: parar de acumular por acumular. Reduziu a carga de trabalho de 60 para 30 horas semanais, deixou negócios passarem, recusou sociedades lucrativas que demandariam tempo demais. Seus sócios o chamaram de louco. Disseram que estava deixando dinheiro na mesa, e Dr. Paulo respondeu algo que me marcou profundamente. Foi exatamente isso que decidi fazer: deixar dinheiro na mesa para poder sentar à mesa com minha família. Ele começou a jantar em casa, treinar o time de futebol do filho, viajar com a esposa nas férias. Viveu mais 32 anos após essa escolha, com recursos suficientes para qualquer necessidade. E o que ele mais desejava era exatamente o que conquistara: tempo, presença, conexão. Hoje, aos 83 anos, depois de 45 anos acompanhando tantas histórias, tantas despedidas, tantos arrependimentos, posso dizer com absoluta certeza uma coisa: nunca, em todas essas décadas, ouvi alguém lamentar não ter passado mais horas no escritório. Nunca ouvi alguém dizer que deveria ter fechado mais negócios ou comprado mais propriedades. Mas ouvi muitos, tantos que perdi a conta, lamentarem ter perdido jantares, viagens, conversas, momentos simples que nunca mais voltariam. Vi contas bancárias enormes e corações completamente vazios. Vi mansões impecáveis onde ecoava a solidão. Vi heranças milionárias destruírem famílias que mal se conheciam, irmãos brigando por propriedades enquanto esqueciam de chorar o pai. Mas também vi casas simples transbordando afeto sincero. Vi famílias unidas não por herança, mas por memórias construídas juntos. Vi gente pobre em dinheiro, mas rica em tudo que realmente importa. O dinheiro importa, eu nunca negaria isso. Cresci na pobreza e sei o medo de não pagar o aluguel, de não ter como comprar remédios. A segurança financeira não é luxo, é dignidade básica. Quem romantiza a pobreza nunca precisou escolher entre pagar a luz ou comprar comida. Mas existe um ponto onde o dinheiro deixa de resolver problemas e começa a criar outros, mais sutis, invisíveis, mas igualmente destrutivos. Não estou dizendo para abandonar ambições ou ignorar responsabilidades. Sei das pressões da vida moderna: hipoteca, escola dos filhos, plano de saúde, contas mensais. Tudo isso é real, mas sempre há escolhas. Podem ser difíceis, podem exigir renúncias, mas existem. Muitos dos meus pacientes acreditaram não ter alternativa, descobriram tarde demais que sempre tiveram.
A questão fundamental é simples, mas poucos param para respondê-la honestamente. Quanto é suficiente? Qual é o seu número? Aquele valor que garante conforto, segurança, tranquilidade e dignidade, mas que não exige sacrificar tudo que torna a vida digna de ser vivida. Calcule esse número e, quando chegar lá, tenha coragem de parar, de recusar a próxima promoção que vai roubar seus fins de semana, de deixar negócios passarem, de sentar à mesa em vez de acumular mais dinheiro em cima dela. Porque o tempo não espera. Os filhos crescem rápido demais, os pais envelhecem num piscar de olhos, a esposa que hoje espera pacientemente pode não esperar para sempre. E aquilo que realmente importa, aquilo que faz a vida valer a pena, não pode ser comprado depois. Não existe loja vendendo momentos perdidos. Não tem como recuperar o jantar que você perdeu, a formatura que você não assistiu, a conversa que você não teve. Já estou velho. Não sei quanto tempo ainda tenho pela frente. Podem ser anos, podem ser meses. A idade ensina a abandonar ilusões de controle sobre essas coisas. Mas o que sei, com clareza absoluta, é que a vida não começa quando tudo estiver resolvido. Quando a casa estiver paga, quando a carreira estiver consolidada, quando os filhos estiverem criados, a vida acontece agora, neste exato momento. E cada momento que passa não volta nunca mais. Então, se há algo que aprendi em 45 anos cuidando de gente no fim da jornada, é isto. Descubra seu suficiente. Calcule seu número e tenha coragem de parar antes que o preço seja alto demais. Antes que você se veja sozinho numa casa enorme, cercado de luxo e vazio por dentro. Antes que seus filhos se tornem estranhos educados que aparecem só em datas obrigatórias. Antes que a pessoa que você ama desista de esperar por você. Porque no final, e eu vi isso 87 vezes, o que fica não são as propriedades, os carros importados, as obras de arte. O que fica são as mãos que seguraram as suas nos momentos difíceis, as vozes que dizem "te amo de verdade", os olhos que choram sua partida não por perder a herança, mas por perder você. E isso, meu amigo, isso não tem preço. E não pode ser comprado quando já for tarde demais.